Muito bem, agora tem uma pergunta para nós aqui, né? Para mim e para você. Você está preparado? É o próximo tópico agora. Estamos na página 42. E aqui tem um apelo para nós também, leitores. Apelo para que você, prezado leitor, leia os seguintes textos do Espírito de Profecia com muita reverência e oração. Oro para que todos os que lerão esses textos a seguir sejam impactados com a profunda necessidade de preparação. Uma mensagem para mim e para você neste momento. Vem o tempo em que Satanás realizará milagres diretamente à nossa vista, afirmando que é Cristo. E se vossos pés não estiverem firmemente estabelecidos na verdade de Deus, sereis então afastados de vosso fundamento. Satanás virá para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Ele alega ser Cristo e se apresenta pretendendo ser grande médico missionário. Ele fará com que desça fogo à vista dos homens, para provar que é Deus. Anjos caídos formam na terra confederações com homens maus. Nessa época, o anticristo aparecerá como o Cristo verdadeiro, e então a lei de Deus será anulada completamente entre as nações do mundo. A rebelião contra a santa lei de Deus atingirá seu limite. Mas o verdadeiro chefe de toda essa rebelião é Satanás, disfarçado em anjos de luz. Satanás usará o espiritismo, cuja base é a imortalidade da alma, para enganar o mundo inteiro. Anjos maus aparecerão na forma de amigos e familiares, e além disso, assumirão a aparência perfeita dos próprios apóstolos de Jesus. E para consumar sua obra de engano, Satanás personificará o próprio Cristo. O mundo verá as pessoas mais fiéis a Deus que já viveram na terra, aprovando um novo sistema de adoração com o falso sábado. O mundo verá Cristo confirmando que o domingo é sim o dia de Deus e ele não poupará a realização de milagres para convencer e enganar. Contudo, somente o povo de Deus saberá que todas essas aparições não passam de demônios disfarçados. Esse último texto de Testemunho para Ministro, página 66, esclarece um detalhe muito importante. Ele afirma que Satanás aparecerá como Cristo verdadeiro e, como resultado disso, a lei de Deus será anulada em todo o mundo. Essa informação é importante porque a anulação da lei de Deus é um evento que precede o fechamento da porta da graça. Se a aparição de Satanás como Cristo ajudará na universalização da lei dominical, então esse fenômeno já acontecerá antes do fechamento da porta da graça. A imagem da besta, a união entre a igreja protestante e o Estado. Desde o começo da descrição da besta da terra, o texto sagrado estabelece uma verdade de forma muito clara. Essa besta atua com o mesmo propósito que a besta do mar, isso é, perseguir a igreja de Cristo que guarda os mandamentos de Deus. Uma forma de a profecia representar essa unidade de pensamento e ação entre as duas bestas é afirmar que a besta da terra formará uma imagem da besta papal. Uma imagem, nesse contexto, é simplesmente uma cópia de algo. Para saber o que é a imagem do papado, basta entendermos o que é o papado. O comentário de Uri Smith é muito útil. Para compreender o que seria a imagem do papado, devemos primeiro fazer uma ideia definida do que constitui o próprio papado.
completo desenvolvimento da besta ou estabelecimento da supremacia papal, data da famosa carta de Justiniano, que se tornou efetiva em 538, constituindo o Papa como cabeça da Igreja e corregedor dos hereges. O papado era uma igreja revestida de poder civil, um corpo eclesiástico com autoridade para punir todos os dissidentes com a confiscação de bens, prisão, tortura e morte. Que seria a imagem do papado? Outra instituição eclesiástica revestida de poder civil. Como podia tal imagem ser formada nos Estados Unidos? Ao investir as igrejas protestantes de poder para definir e punir a heresia, para impor seus dogmas com as penas da lei civil, não teríamos uma representação exata do papado durante os dias da supremacia papal? Respondendo à pergunta de Smith, sim, teríamos. E é exatamente esse sistema eclesiástico opressor que teremos nos Estados Unidos quando a igreja protestante corrompida passar a influenciar e controlar o Estado. É essa imagem do papado, protestantismo apóstata unido ao Estado, que de fato imporá o domingo como lei civil nacional e que finalmente constituirá a marca da besta. A marca da lealdade. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Apocalipse 13, versículo 16 a 18. A marca da besta. Na controvérsia final, a igreja enfrentará a última prova de lealdade. A imagem da besta trará com ela a marca da besta. Mas o que é essa marca? É o oposto do sábado bíblico, que é o selo de Deus. Ezequiel 20, versículo 12, versículo 20, Êxodo 31, 13 a 17 e Êxodo 20, versículo 8 a 11. Portanto, a marca da besta, ou seja, o sinal de lealdade à besta, é um ato de adoração a ela. Deve ser também um falso dia de repouso, cuja única base é a autoridade da Igreja Católica. Contudo, ao lermos Apocalipse 13, concluímos que não é a mera observância do domingo que constitui o sinal da besta, mas o ato de aderir a ele quando a imagem da besta obrigar todos a aceitá-lo. Portanto, a observância do domingo hoje não constitui a marca da besta. Ellen White esclarece: a observância do domingo ainda não é a marca da besta e não será até que promulgue o decreto que obrigue os homens a sacrificar, ou melhor, a santificar esse sábado idólatra. Chegará o tempo em que esse dia será a prova, mas esse dia ainda não veio. Assim como Apocalipse 14, versículo 7. Convoca o mundo a adorar a Deus como Criador, sendo o sábado o memorial desse fato. A adoração à besta e à sua imagem também ocorre mediante a observância de um dia de guarda. Veja o cenário que ela em breve estabelecerá. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, será traçada a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Ao passo que a observância do sábado falso, em conformidade com a lei do Estado,
contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus. É a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Quando esse cenário se estabelecer diante de nós, já devemos estar preparados para escolher a lealdade a Deus e sua lei. Para isso, não podemos nutrir nenhuma expectativa equivocada quanto ao nosso preparo para a prova final. Na Carta 11 de 1890, Ellen White fez uma afirmação muito importante, que nos alerta para não adotarmos ideias que enfraquecem a seriedade da prova futura com a imposição da marca da besta. Leia. O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes que termine o tempo de graça, pois ela deve ser a grande prova para o povo de Deus, por meio da qual se decidirá o destino eterno de cada um deles. Esta é a prova que o povo de Deus deverá enfrentar antes de ser selado. Sendo assim, ao chegar o decreto dominical, nosso destino ainda não estará decidido ou selado, pois essa ideia contrária o espírito de profecia. Nossa preparação para a prova final é agora, dia a dia, colocando Cristo como centro de nossa vida e adoração. Outros fatores estão envolvidos nessa preparação. Os que estão unindo com o mundo estão se amoldando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, o caráter deles permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Nos dias de graça que temos recebido, seu foco deve se formar o molde divino em seu caráter para receber o selo de Deus quando sair o decreto, a fim de que seja então aplicado, conforme diz o Espírito de profecia. Recebemos esse molde ao nos separarmos do mundo agora, ao desconfiar do eu agora e confiar totalmente em Cristo para nossa salvação. Estamos recebendo a moldura divina para a recepção do selo quando nos humilharmos diante de Deus hoje e purificarmos a alma pela obediência à vontade divina hoje. Toda essa obra é diária. Todos os dias que temos serve para preparar nosso caráter, com o objetivo de vencermos a grande prova de nossa lealdade a Deus. Ao estudar o Apocalipse 13, pode ser que você fique atemorizado com o que virá ao mundo e ao povo de Deus. Se Deus nos permitir, passaremos por grandes provas, mas quero deixar o seguinte texto a fim de que mantenhamos nossa fé firme e pronta para alcançar a vitória sobre a besta e sua imagem. Deus nunca dirige seus filhos por um caminho diferente do que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o início e percebessem a glória do propósito que estão cumprindo como cooperadores com Ele. Nem Enoque, que foi trasladado ao céu, nem Elias, que ascendeu numa carruagem de fogo, foi maior ou mais honrado do que João Batista, que pereceu sozinho
numa masmorra. A vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Filipenses 1, versículo 29. De todas as dádivas que o céu pode conceder ao ser humano, a comunhão com Cristo em seu sofrimento é a honra mais elevada. Estamos estudando ENAR 2023. A prova será agora no dia 26 de novembro. O próximo capítulo 3, os 144.000 vitoriosos sobre a besta e a sua imagem.